Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Acesse YouTube, Facebook, blog e Instagram. Paulo Roberto Maciel, Maciel, é só digitar e chega lá. Se quiser ir direto ao Instagram, é @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Liturgia referente ao domingo, dia de preceito para o católico, 27 de outubro de 2024, trigésima semana do tempo comum. No ano B, onde se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos na liturgia dominical. A cor é verde, conforme estou simbolizando aqui. No rito temos a missa própria com Glória ao Creio, prefácio do domingo. Vamos então à pesquisa nos sites fidedignos, revista.arautos e site novaaliança.com.br. Antífona da entrada. Exulte o coração que busca a Deus, procurai o Senhor e seu poder, buscai constantemente a sua face. Salmo 104, versículos 3 e seguinte. Oração da coleta. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos do 7º ao 9º. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que eu os trarei do país do norte e os reunirei desde as extremidades da terra, entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas, e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto, onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. É o Salmo 125 na Bíblia Vulgata e 126 se for na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º ao 2º AB, 2º CD ao 3º, 4º ao 5º, 6º. Refrão é o versículo 3º. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Repitamos: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão carregando os seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Repitamos: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Segunda leitura
Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos do 1º ao 6º. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem: Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que trecho interessante, né? Da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos do 1º ao 6º. Agora é hora de aclamarmos o Santo Evangelho. Vamos aclamar com um trecho da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 10º. E depois vamos proclamar o Evangelho. É o escrito por São Marcos, capítulo 10º, versículos do 46 ao 52. Primeiro, a aclamação. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então, Jesus parou e disse: Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão desse texto, alguma explicação de alguém que estudou teologia e sabe um pouco mais do que nós, não é? Temos aqui, olha, Frei João Mário Barbosa Machado, dos franciscanos, no Anuário Folhinha do Sagrado Coração de Jesus. O cego Bartimeu, à beira do caminho em Jericó, condenado por sua doença, reprimido pelo povo, reconhece o Messias na pessoa de Jesus de Nazaré. Cansado de tanto sofrer, grita por libertação: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Por meio da fé, ele voltou a ver novamente e seguiu Jesus, que o mandara chamar: Coragem, levanta-te, que ele te chama. Unicamente através da fé no Filho de Deus seremos capazes
de ser curados de toda e qualquer cegueira espiritual que nos impeça de reconhecer Jesus como ungido do Pai, Senhor e Mestre de nossa existência. Sigamos Jesus pelo caminho proposto por Ele, que liberta do nosso comodismo e das prostrações diante das tentações deste mundo que nos cegam para os bens espirituais e as necessidades de nossos irmãos. Temos um comentário mais aprofundado de Antônio Carlos Santini, intitulado Chamai-o. É a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. Chamai-o é um título baseado em Marcos, capítulo 10, versículos do 46 ao 52. Era um cego anônimo, sequer tinha nome. Era apenas Bartimeu. Bar-Timeu, isto é, o filho do Timeu. Era um marginal, vivia à margem das estradas, em lugares desertos ou na porta das cidades. O estigma da cegueira o isolava da sociedade. Era um mendigo, dependia da esmola e da compaixão alheia. Para o sistema era um improdutivo. Ora, diante de seus gritos insistentes e das repreensões dos circunstantes, ouve-se o imperativo de Jesus: chama-o, chamai-o, no caso. Segunda pessoa do plural, chamai-o. Chamar pela pessoa, chamá-la para o centro das atenções, chamá-la para o encontro com Jesus, chamá-la para receber o dom tantas vezes negado. Eis aqui a missão da igreja, imitando o Mestre, chamar o homem e orientá-lo para o encontro com o Salvador. Não é outra coisa o que escrevia o Papa Bento XVI na carta apostólica Porta Fidei, que diz: a igreja no seu conjunto e os pastores nela, como Cristo, devem pôr-se a caminho para conduzir os homens fora do deserto, para lugares da vida, da amizade com o Filho de Deus, para aquele que dá a vida em plenitude. Já nos acostumamos a repetir indefinidamente a velha ladainha: o mundo vai mal, a juventude está perdida, a violência está fora de controle, os governantes são corruptos, o fim do mundo deve estar perto. Ao mesmo tempo, porém, deixamos de anunciar ao mundo que existe uma saída: ir à fonte da vida, que é Jesus, e seremos responsabilizados pela omissão. Ainda é o Papa Bento XVI quem recorda: não podemos aceitar que o sal se torne insípido e a luz fique escondida. Também o homem contemporâneo pode sentir de novo a necessidade de ir como a samaritana ao poço para ouvir Jesus, que convida a crer nele e a beber na sua fonte, donde jorra a água viva. Infelizmente, esta omissão se manifesta também em nossos movimentos e paróquias, onde são raros os círculos bíblicos e os grupos de partilha reunidos em torno da palavra de Deus. Esta ponte que facilitaria o desejado encontro. Chega-se ao cúmulo de substituir, mesmo na liturgia da palavra, o texto bíblico por outra mensagem de conteúdo poético hidroaçucarado. Bartimeu recuperou a vista no encontro com Jesus. E nós, será que estamos cegos? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Como diz o Salmo 25, versículo 15, tem os olhos fixos no Senhor. Vamos agora aos santos do dia. 27 de outubro é dia de Santo Evaristo, Papa, do ano 108. Dirigiu a Igreja Romana como quarto sucessor de São Pedro no tempo do imperador Trajano, conforme informação da revista .arautos.org.
E de acordo com o site do Vaticano, grego de Antioquia, mas nascido em Belém, Evaristo tornou-se Papa, quarto ou quinto sucessor de Pedro, isto por volta do ano 97. Governou a igreja por 9 anos, até o ano 105. Nada se sabe sobre o seu pontificado, mas, segundo algumas tradições, teria morrido como mártir sob o império de Trajano. Santo do dia 27 de outubro, São Gaudioso, bispo do século V ou VI, foi bispo da Abitínia, na atual Tunísia. Fugindo da perseguição dos vândalos, Gaudioso terminou seus dias num mosteiro por ele fundado em Nápoles, na Itália. Santo do dia 27 de outubro, Santo Oterano, foi monge do século VI, um dos primeiros discípulos de São Columba. Oterano foi abade de Meath e trabalhou na evangelização da Escócia. Santo do dia 27 de outubro, Beato Bartolomeu de Breganze, bispo, faleceu em 1270. Foi um frade da Ordem de Predicadores. Bartolomeu de Breganze exerceu cargos pontifícios sob a era do Papa Gregório IX e também de Inocêncio IV e Alessandro IV. Morreu sendo bispo de Vicenza, na Itália. Santo do dia 27 de outubro, Beato Salvador Molar Ventura, mártir, faleceu em 1936, foi um religioso franciscano. Salvador Molar Ventura foi martirizado durante a perseguição anticatólica da Guerra Civil Espanhola por sua fidelidade a Cristo e à Igreja. Olha, mártir de Cristo, sacrificado na Revolução da Espanha. Santo do dia 27 de outubro, São Frumêncio, bispo e apóstolo da Etiópia. De acordo com o site do Vaticano, Frumêncio, um jovem do século IV, não era missionário, mas foi o primeiro a levar o cristianismo à Etiópia e acabou na escravidão. Uma vez livre, foi consagrado bispo por Santo Atanásio e se estabeleceu em Axum, onde fez florescer a comunidade cristã local até a sua morte no ano 383. Natural de Tiro, no Líbano, após várias vicissitudes, Frumêncio tornou-se bispo de Axum, na Etiópia, cidade onde foi escravo por muitos anos da sua vida. A sua obra de evangelização, da qual partiram depois as missões para toda a África, foi tão incisiva que ele recebeu o apelido de apóstolo da Etiópia. Sua história foi narrada por Rufino de Aquileia. O filósofo Merope, atraído pelas suas viagens às Índias cada vez mais frequentes, decidiu partir de Tiro, levando consigo seus sobrinhos, Frumêncio e Edésio. Na volta, o navio atracou em Abdulis, um porto do Mar Vermelho, onde foram atacados pelos etíopes. Nenhum membro da tripulação escapou do massacre, exceto os 2 irmãos, poupados por serem muito jovens. Transportados para a corte do rei da Etiópia, em Axum, foram tratados com muito carinho, tanto que Edésio foi nomeado copeiro e Frumêncio administrador dos bens do reino. Um pouco antes de sua morte, o rei da Etiópia decidiu conceder a liberdade aos 2 jovens, mas a rainha quis continuar a mantê-los na corte, pedindo para administrarem o reino até a herdeira, a pequena Ezana, atingir a maioridade. Quando isso aconteceu, finalmente, Edésio regressou ao Líbano, onde pôde, então, abraçar de novo a sua família. E, por outro lado, Frumêncio parou em Alexandria, no Egito, onde foi hospedado por Santo Atanásio.
A este grande bispo ele contou a sua experiência na Etiópia, onde o rei lhe havia dado livre arbítrio para construir igrejas e encaminhar a população à religião cristã. Assim, após convocar um concílio de bispos, Santo Atanásio consagrou Frumêncio como o primeiro bispo de Axum, cidade da Etiópia, considerada um trampolim para a evangelização do novo continente. Quando voltou, a população deu-lhe as melhores boas-vindas, denominando-o Abuna Salama Kassedi Berhan, Pai Pacífico Transmissor de Luz. Ali, o bispo missionário fez grandes realizações. Traduziu a Bíblia e a liturgia alexandrina para a língua local, enriquecendo-a com cânticos e ritos populares cristãos. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá, ele providenciará aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas diariamente, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer uma é a melhor para nós, pois Deus é onisciente, ele sabe o que é melhor para nós. Então, não se revolte quando receber um não. Até na terra, nosso pai físico nos dá um não quando percebe que é o melhor para nós. E Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ele sabe tudo, ele pode tudo, ele é o criador do universo. E se revela para nós. Que bom, hein? Olha, eu quero chamar agora Jesus, vou clamar o seu nome, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor, vem. Um dia ele voltará e será o juízo final. O apóstolo São Paulo diz que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, quando Jesus voltar. Em nós, eu digo, para aqueles que aceitarem Jesus como Deus, esse Deus do amor infinito que encarnou-se, humanou-se por nós. Foi um servo, morreu na cruz pelos nossos pecados, para pagar os nossos pecados. Mas não só morreu, ele venceu a morte. Ressuscitou, ascendeu ao céu e está à direita do divino Pai Celestial como nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador, nosso irmão primogênito. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados. E quando Jesus voltar, teremos corpos transformados, glorificados, transfigurados, semelhantes aos dos anjos de Deus, ao do próprio Jesus, ressuscitado, quando ele mudava a aparência, desaparecia da frente dos seus discípulos, comia ou não comia, bebia ou não bebia, tanto faz. É um corpo com outras propriedades, algo inexprimível, inefável. Não sabemos, né, classificar aqui com palavras humanas. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6/, repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da Rádio.